Sob o receio do impacto do conflito no Oriente Médio na inflação, o Banco Central começa a discutir amanhã se mantém ou altera os juros no Brasil. Acompanhe os detalhes na reportagem de Rodrigo Viga. A guerra entre Israel e Irã coloca um ingrediente novo e importante na chamada super quarta. Na quarta-feira, Brasil e Estados Unidos vão decidir sobre as suas respectivas taxas básicas de juros. O Brasil tem uma taxa Selic hoje em um patamar de 14,75%. E as preocupações de analistas e especialistas estavam calcadas basicamente em 2 pontos. A dificuldade que o governo vai ter para cumprir a meta fiscal desse ano de 2025, aumentar receitas e cortar despesas, e também as consequências da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Nos Estados Unidos, essa também é uma preocupação ponderada, levada em consideração pelos analistas e especialistas. Aqui dentro, o mercado já estava dividido antes mesmo desse conflito entre Irã e Israel. As preocupações, em caso de uma guerra, numa região estratégica como essa, o Oriente Médio, residem no mercado de petróleo. O barril do petróleo do tipo Brent, na sexta-feira, subiu mais de 7%. E a tendência é de alta. Alguns bancos e consultorias já falam na possibilidade de o barril, que é uma referência para as petroleiras de todo o mundo, superar a casa dos $100. Petróleo mais alto significa preços de combustíveis mais caros, mais inflação e, em tese, talvez juros mais elevados, o que compromete o crescimento das economias. O mercado brasileiro está literalmente dividido. Aqueles que acham que o Banco Central pode, nessa próxima reunião do Copom, na quarta-feira, elevar a taxa Selic para 15%, 0,25 ponto percentual. Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, aposta na manutenção da Selic em 14,75% na próxima chamada super quarta. Por enquanto, a expectativa majoritária do mercado financeiro e também da Austin Rating é que haja manutenção da taxa em 14,75%. Tem algumas casas que acreditam que possa até sofrer uma elevação para 15% ao ano. É provável, a diferença é muito pequena. Qual é o contexto dessa situação? Primeiro, a expectativa de inflação futura, que é um fator determinante para a decisão de juros no Brasil, ela continua muito acima daquele limite que o Banco Central persegue. A pressão da classe política aqui no mercado brasileiro é pela manutenção, no mínimo, talvez até de um corte da taxa básica de juros, embora a inflação brasileira ainda esteja bem distante da meta de 4,5% para esse ano de 2025. O resultado da taxa básica de juros nos Estados Unidos na próxima quarta-feira pode mais ou menos definir os rumos e a trajetória do crescimento da economia global nesse ano de 2025. Maurício Nakarodo, economista da The Economics, avalia aqui na Jovem Pan que o Copom deve manter a Selic em 14,75% na super quarta. Eu acredito que o Banco Central deve adotar essa decisão de manutenção de juros no patamar atual, mas ao mesmo tempo ele deve apresentar um comunicado chamado hawkish pelo mercado, um comunicado conservador, sinalizando para a manutenção dos juros no patamar atual por um período ainda prolongado. O fato é que a guerra entre Israel e Irã e suas consequências econômicas para petróleo, derivados e preços são fatores que não podem e não devem ser ignorados pelo Comitê de Política Monetária. E tem mais um detalhe. Ao longo dos últimos 12 meses, a inflação oficial do país, medida pelo IPCA do IBGE, está em 5,40%, ou seja, 0,90 ponto percentual acima do limite da meta para esse ano, que é de 4,5%. Do Rio, Rodrigo Viga.